Olá, o programa de hoje é sobre os desafios da gestão de uma emissora de rádio no interior. Como utilizar a tecnologia, promover a integração com as novas mídias e, o mais importante, manter a relevância do veículo rádio em meio a tantas opções de entretenimento e informação. O meu convidado é Bruno Pirajá, diretor da 92 FM de São João da Boa Vista. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Rádio. Obrigado, Magalhães, boa noite. Agradeço aí o convite. É uma honra estar participando aqui desse quadro aí, desse programa seu. Obrigado, viu? E a gente registra aqui que o Bruno é o primeiro proprietário de emissora de rádio que fala com a gente. Nós, até então, estávamos entrevistando radialistas, locutores, o pessoal operacional do rádio. E eu posso falar da 92 porque trabalhei durante muito tempo na antiga Mirante FM, e a 92 ela completou 40 anos em maio de 2021. É uma rádio que sempre foi de vanguarda, uma das primeiras FMs do Brasil a transmitir jogos de futebol e a veicular um jornal diário. Algo impensável no início das FMs no Brasil, que só tocavam música. Bruno, eu pergunto para você se essa história de vanguarda da Mirante, da 92 FM agora, é uma referência para você na tomada de decisões nesses novos tempos. Com certeza, Magalhães. Na verdade, o fato de ter sido uma vanguarda ou de ter essa vanguarda, a credibilidade só traz uma responsabilidade cada vez maior para poder levar à frente algo que já está consolidado, né? Porque a base ela existe. Como você disse aí, pioneiro no FM na questão da narração de jogos, que era algo realmente fora da caixa, né? Vamos usar uma palavra para identificar. Lá atrás, isso foi algo pensado fora da caixa. Trazer o sertanejo qualificado também para o FM, algo também que na época não era comum, né? E a gente está falando do mercado competitivo dentro do setor do segmento de rádio, que é o mercado do estado de São Paulo, né? Até me recordo de um evento desses da ESP, né, que tem une os proprietários de rádio em torno de uma conferência, e meu pai chegou a ser, em certo momento, motivo de chacota, vamos dizer assim, por conta de ter colocado o sertanejo no FM, né, coisa que só era pensado para o AM. Na época, só tocava MPB no FM. Tá? Então, essa linha nos traz, para mim, né, vamos colocar que eu sou terceira geração, considerando que meu avô que fundou a rádio, né, traz uma responsabilidade muito grande, né? Eu diria também que o fato de ter essa vanguarda, esses 40 anos da Mirante, né, que nós ainda somos Rádio Mirante Limitada como razão social, também cria um desafio muito grande, porque como que você, no nosso caso, que a gente, graças a Deus, conseguiu com sucesso renovar o público, como que você renova um público se você tem uma base muito forte, se você tem uma ligação muito forte naquele formato de rádio que você apresentava, e o desafio para mudar isso, ele é imenso, né? Tanto que nós completamos esse ano, ou melhor, vamos completar esse ano 9 anos como 92 FM de São João, né, com esse novo formato, e não deixa de ser um desafio, só porque passou, a cada ano que passa não deixa de ser um desafio, na verdade continua, e parece até que esse desafio ele aumenta, né? Então, essa questão de vanguarda traz uma responsabilidade muito grande mesmo. Bruno, e você assumiu a direção da rádio, né, junto com a sua mãe, a Carla, após o falecimento do seu pai, o Gilberto Pirajá, que era um radiodifusor inquieto, estava sempre buscando novidades, e por conta disso a antiga Mirante FM passou por várias fases da programação, linkando aí com o que você acabou de falar, né? Começou lá em 81 com uma programação inteiramente gravada, né, por um estúdio sofisticado de São Paulo, da rede LC, passou pela implementação do programa sertanejo e a formação de uma rádio 100% popular nos anos 90. Então houve uma variação de programação, né, e um público fiel, uma audiência fidelizada. Então, como é que a 92 chegou até os dias de hoje com audiência fidelizada, apesar de tantas mudanças na programação? O que você diria sobre isso? Olha, eu diria que o grande segredo
foi não mudar muito da característica raiz da emissora, né? A rádio sempre foi popular, ela continua hoje popular. Nós temos uma identidade mais moderna, mais jovem, mais dinâmica, totalmente integrada com o que se espera hoje de uma rádio do ponto de vista de redes sociais, mídias sociais, de presença digital, principalmente, né? Então, na verdade, manter a essência de ser popular, de fazer rádio para as pessoas, para o maior número possível de pessoas, né? Esse é o entendimento que eu tenho como o popular. Ele não está ligado especificamente ou exclusivamente a um segmento musical, né? Porque até hoje, se você observar o comportamento, o pessoal escuta de tudo, né? Então, você, como nós fazemos, você tem que tocar de tudo. Você não pode restringir, senão você restringe o seu público. E o que eu acho que a Mirante fazia, e aí eu me coloco como um observador aí dentro dos bastidores, mas como filho, enfim, como alguém que trafegava ali pela rádio, mas não tinha essa visão, esse entendimento administrativo, enfim, uma pessoa formada, como eu sou hoje, né? Mas eu observo e tenho os relatos e as memórias de que ser popular está enraizado, sempre esteve enraizado, né, na nossa emissora. E a gente teve a continuidade disso. Só que com uma formatação de uma programação musical diferenciada, justamente para atender o maior número possível de pessoas. Então, hoje, por exemplo, na nossa programação, você tem programa único exclusivo de sertanejo, com sertanejo raiz, você tem jornal, você tem programa de música dance, você tem programa flashback, né? Inclusive, o Arquivo 92 é um programa que trouxe muito sucesso de audiência para a gente. Muita gente comentando, pedindo, tanto que nós temos hoje 2 edições do programa, uma na hora do almoço e uma à noite. Então, assim, o fato de você conseguir colocar na nossa rádio, sintonizar na nossa rádio, e você perceber que existem programas, faixas de horário que agradam a públicos diversos, nada mais é do que a Rádio Mirante fazia à época. Só que o comportamento e gosto musical na época eram diferentes do que é hoje. Então, eu acho que manter essa essência de ser popular, e volto a frisar, não relacionado único exclusivamente a tocar essa ou aquela música, mas direcionar ao maior número possível de pessoas a sua programação, é uma coisa que a gente manteve e tentamos aperfeiçoar. Porque você comentou na sua abertura, né, justamente falar sobre mídias sociais, espaço digital. Hoje, uma rádio ela não sobrevive se ela não estiver imersa nesses canais. Tá? Ou ela tem só, vamos dizer assim, ela pode até estar sobrevivendo, mas até quando? É importantíssimo você conseguir entregar o seu conteúdo, você conseguir entregar, ultrapassar as ondas do rádio, né, e chegar aos ouvintes, aos consumidores desse seu produto, né, pelas mais diversas plataformas possíveis. Hoje, eu me orgulho em dizer que nós somos a rádio do interior de São Paulo com maior presença digital. Aí eu faço uma comparação com as rádios de mesmo tamanho, de mesma atuação, de mesmo mercado. Não vou me comparar com uma rede, pelo amor de Deus, porque eles são, aí é lógico que eles têm uma capacidade maior. Mas pensando em rádios locais, nós estamos em todas as plataformas digitais, com podcasts, os streamers, os players, enfim, a gente tem uma presença digital muito grande, não é somente o nosso site ou o nosso aplicativo. A gente está em todas as bases de streaming e também as redes sociais. Até o TikTok nós temos um canal e fazemos publicações de conteúdo. E justamente para manter esse contato com o nosso público. É por lá que a gente pega o famoso feedback, né? É lá que a gente entende como que o público está reagindo ao que a gente está fazendo. Antigamente, você com certeza deve ter passado por essa situação, o pessoal ia lá na rádio, lá no DR, esse era o contato que tinha com o público. As pessoas elas iam até a rádio, ou ligavam do orelhão, ou mandavam cartas. Você já deve ter recebido várias cartas aí, já deve ter atendido várias pessoas lá dentro da Mirante, lá no DR. Então, é lógico que esse tipo de comportamento mudou. Então, você tem que utilizar esses canais da melhor forma possível, dentro da sua cultura, vamos dizer assim, né? Para atingir o público. O público, ele existe, né? Você disse, o público fidelizado, concordo com você. Talvez a gente tenha
perdido um público um pouco mais velho por causa da nossa programação atual, mas, em contrapartida, nós ganhamos uma frente muito grande de um público jovem, né? Olhando quem são os nossos seguidores, os perfis das redes sociais, as pessoas que participam das promoções que nós fazemos, a gente percebe que o nosso público é um público bem jovem, da faixa aí dos 20 aos 35 anos. Coisa que, se a gente mantivesse a Rádio Mirante como era lá da década de 90 até hoje, eu acho que dificilmente a gente estaria atingindo esse público. É sobre esses ajustes que eu quero tratar com você, porque você acabou de afirmar que a rádio tem uma outra cara, mas manteve a essência. Então, ela teve que se mudar rapidamente, fazer as alterações necessárias para atender às demandas atuais. Porém, nos anos 90, início dos anos 2000, a 92 ela fazia toda a produção na própria rádio. E hoje você tem uma parceria na produção desse conteúdo. Então, como é que você desenha essa programação a partir dessa assessoria que você tem de um estúdio profissional, né, que é o RF Mídia, que atende várias emissoras pelo Brasil, e como é que você consegue personalizar a sua programação? Então, fazer um parênteses aqui, que eu sou formado em relações internacionais. Então, assim, eu não sou formado em administração, eu venho de uma área totalmente diversa, assim, do que se espera de alguém que vai ser administrador de empresa ou que trabalhe, possa eventualmente trabalhar em rádio. Talvez alguém que faz publicidade, propaganda, comunicação social tenha conhecimentos teóricos melhores do que eu, particularmente, para atuar numa rádio. Mas o que eu consigo observar e o que eu observo a respeito de uma administração de rádio, eu defino como 3 pilares, tá? Estrutura, tecnologia e gestão. E, nesse caso, gestão profissionalizada. Eu percebo que muitas rádios não possuem uma gestão, mas, assim, não é só rádio, né? A gente pode fazer essa leitura de falta de profissionalização da gestão para várias empresas, desde comércio, prestador de serviço, mas no mercado de rádio isso é bem latente. A questão de estrutura, eu considero que nós temos uma muito boa estrutura. Você acompanha a gente, você sabe, você já esteve no nosso estúdio hoje, como é que é a nossa estrutura. Isso é uma coisa importantíssima, você ter uma torre, você ter um bom equipamento para fazer as suas gravações. Aí eu estou falando de microfone, de mesa de som, enfim, tudo que é necessário para você realmente ser uma rádio, né? Para o sistema de radiação, enfim. Essa é a parte da estrutura. Tecnologia, aí foi o que eu mencionei antes, né? Você ter... Hoje na verdade, se for pensar, eu vou fazer um parênteses, prometo ser curto. Hoje, em 2018, houve uma mudança da legislação trabalhista que diminuiu as funções de rádio, né? Emissoras de rádio e de TV, porque eram muitas e muitas defasadas, né? Eu ainda considero que existem funções demais, assim, locutor, né? Um operador, no caso, o operador do som, da mesa de som, e aí você vai ter, basicamente, o programador, porque a rádio inteira, todas as rádios são feitas e são geridas através de um sistema próprio, né? Que toca música, coloca os spots, assim vai, até de forma automatizada. Então, 3 funções, basicamente, você dá conta do básico do operacional de uma rádio, né? E é difícil você achar esses enquadramentos certos dentro da própria legislação trabalhista, ou seja, eu acredito que ela está um pouco defasada. O fato é, a tecnologia substituiu muito dos operacionais das rádios antigamente, certo? E isso permitiu com que hoje fosse possível a gente, como nós fazemos no 92, utilizássemos terceirizados, né, produtoras terceirizadas, para entregar um conteúdo de melhor e maior qualidade, né? Basicamente, é isso que norteou na época a decisão e norteia a nossa decisão quando a gente vai e adquire uma produção. Porque a gente entende que, para aquilo que a gente quer entregar, aquela produtora oferece um bom comunicador, com uma comunicação... aí eu estou falando da voz, o jeito que a pessoa faz a comunicação, né? Que vai falar com o público da forma que a gente acredita ser a mais interessante de ser entregue. Então, essa parceria com a RF Mídia, ela vem nesse sentido. Ela tem tudo a ver com
a tecnologia. A tecnologia possibilitou a gente utilizar, porque hoje, através da internet, você tem esse conteúdo muito fácil, você coloca dentro do seu software e pronto, você consegue entregar uma boa programação. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de ser local ou a gente deixe de ter um conteúdo local, porque, a princípio, é uma produção terceirizada, mas a gente utiliza da forma que a gente acha mais adequado para o perfil do público que a gente está trabalhando. Né? Então, eu diria que é fundamental. Eu acho também que existe uma certa dificuldade de renovação de alguns profissionais, tá? De comunicação de rádio. Acho um pouco difícil essa renovação, você ter pessoas jovens com grande potencial trabalhando na área, né, como locutores, como comunicadores, vamos dizer assim. Quando muito, você tem pessoas que estão mais voltadas para o lado esportivo, né? Não necessariamente voltadas a fazer o programa, ou então voltados para o jornalismo também, como nós temos, na verdade, jovens fazendo o Jornal da 92 hoje, né? Mas aí, quando você pensa em pegar alguém para fazer um programa musical, né, à tarde ou de manhã, aí esse profissional falta, esse profissional com uma pegada mais jovem, entre aspas, assim, acaba faltando. Então, é uma balança entre o que a gente gostaria de entregar e o que a gente tem disponível próximo da gente aqui na localidade. A gente pesa isso e, por isso, hoje a gente usa essa produtora terceirizada com parte dos nossos programas, né? Antes dessa programação fornecida aí pelo Estúdio RF, vocês tiveram uma experiência em rede com a Mix. A experiência da rede, ela teve duas situações, na verdade. Né? Ela foi um pouco de uma necessidade contextual, momentânea, e, ao mesmo tempo, ela foi uma tentativa de colocação no novo mercado, que seria o segmento jovem. À época, existia uma outra emissora jovem também na cidade, e então isso, vamos dizer que o espaço para duas no mesmo segmento era muito pequeno. Você ter duas nichando no mesmo segmento acabou ficando um pouco complicado. Aí houve o desejo de voltar a fazer as coisas por conta própria, porque rede é muito fechado, né? Você tem o espaço limitado, você tem uma série de formatações que você é obrigado a cumprir, mas, apesar desse, entre aspas, engessamento da rede, o aprendizado que a equipe nossa teve durante o período que passamos como mix, né? Aí eu estou falando dos profissionais que estão conosco até hoje, né? O Gustavo Izardo, por exemplo, nós tivemos um aprendizado de como uma rádio profissional funciona, que basicamente nós usamos até hoje esses ensinamentos, esses aprendizados. Né? Vamos dizer que os protocolos do OPEC de uma rádio de rede, nós absorvemos tudo isso e isso permitiu com que hoje a gente consiga entregar a mesma qualidade de produção, tá? Quando a gente faz alguma coisa dentro da nossa rádio, de uma grande rede, né? Por conta desse período de aprendizado. Mas o desejo de fazer local foi aquela formiguinha falando na orelha do meu pai na época, que quis trazer de novo um conteúdo local e tentar entregar o mais próximo possível aquilo que, no caso, a gente está aqui em São João, o sanjoanense gostaria. Né? Lógico que nem sempre a gente acerta, né? Mas a gente faz um teste, alguma coisa não dá certo, mas a gente se norteia sempre pelo desejo aí da população, do pessoal. Né? E esse modelo de rádio tem repercutido comercialmente? Como é que você avalia também? Porque antigamente eram poucas emissoras de rádio disputando um espaço. A Mirante, a 92, sempre teve uma carteira de clientes muito bem formada, também clientes fiéis, mas hoje os tempos mudaram, você tem uma disputa muito grande com outras mídias, né? As mídias sociais. Muitos anunciantes estão dividindo o seu orçamento entre rádio, jornal, outdoor, enfim, e redes sociais. Então, como é que você está vendo esse momento do ponto de vista comercial? Olha, Magalhães, eu tenho um entendimento
não muito aprofundado, mas um certo entendimento de como funcionam as redes sociais, questão de engajamento, como é que ela dá o resultado. O grande atrativo, que aí a rádio é um pouco complicada de competir, é que ela te traz métricas, né? Uma emissora de rádio, a não ser nos grandes centros ou em cidades maiores, capitais inclusive, você não consegue ter essa aferição de audiência, quantos ouvintes você está tendo, que é, querendo ou não, uma das variáveis para você indicar o potencial retorno do investimento que o cliente está fazendo naquela rádio, certo? Mas apesar da rádio não ter essa métrica fácil, e eu acredito que futuramente nós teremos algo muito mais rápido e menos custoso do que, por exemplo, uma pesquisa Ibope, né, que nós temos hoje, a rádio ela tem uma fidelização uma fidelização e uma fixação, vamos dizer assim, para quem acompanha, uma questão até comportamental, muito mais do que uma rede social. Uma rede social ela é mais... ela, do mesmo jeito que ela é dinâmica, ela é muito rápida e você não consegue fazer fixação de uma marca, por exemplo, nas redes sociais. Você consegue vender um produto. Agora, as pessoas conhecerem sua marca, lembrarem da sua marca, terem credibilidade, isso é uma questão muito fundamental. O rádio é o inverso das redes sociais. É um alto índice de credibilidade que os ouvintes, enfim, que a população tem pelo veículo rádio, mais até do que a televisão, né? Inclusive no último Ibope Cantar que teve em 2020, já com os dados da pandemia, mostrou isso, que a credibilidade do rádio continua altíssima. E, em contrapartida, nas redes sociais, você vê por aí o que acontece, fake news, etc. Então, a credibilidade das redes sociais é muito complicada. Essa questão da credibilidade é o maior ponto de diferença e que acaba isolando o rádio de todos os outros formatos de divulgação que podem existir, né? Então, isso é importantíssimo para você poder conseguir trabalhar sua marca e poder trabalhar junto com seus clientes. Eu diria também que esse formato, né, esse formato de uma produtora terceirizada, ela traz qualidade, né? Você vê aí como é que é a produção dos programas, os comunicadores que fazem esses programas, o conteúdo que eles trazem é um conteúdo relevante, né? A gente tem quadro de notícias, a gente tem quadro de dicas, a gente tem uma série de conteúdo ao longo da nossa programação, dos mais diversos assuntos. Então, isso acaba representando uma qualidade nas ondas do rádio, vamos dizer assim, na sua programação como um todo. Obviamente, por você ter esse tipo de perfil, com programas de qualidade, no nosso caso, uma rádio eclética que toca música das mais variadas e agrada ao maior número possível de pessoas, ou melhor, desagrada o menor número possível de pessoas, acaba fazendo com que nós tenhamos uma audiência maior, certo? E aí isso se repercute no comercial, porque quando as pessoas percebem que ou notam por si mesmo, que a sua emissora ela é a mais ouvida, ela está sendo mais ouvida, ou até, às vezes, numa localidade ela se sobressai, naturalmente que isso ajuda bastante o comercial. Mas hoje em dia, o Magalhães, a gente tem que inovar no dia a dia. Antigamente, as pessoas vinham até a rádio para fazer anúncio. Elas procuravam, porque ainda é um meio sólido, mas naquela época era um dos poucos meios que você ainda tinha. Você tinha o quê? Jornal, um outdoor e emissora de rádio. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades, como você disse aí, comentou, sobre como dividir o meu investimento em marketing, né? Então, a rádio ela tem que se posicionar. E se posicionar de que forma? Demonstrando a sua entrega de valor, né? Olha, eu tenho o meu produto tem uma audiência fidelizada, meu produto é diferenciado, atinge esse público, eu tenho uma predominância sobre tal canal, sobre tal local, sobre tal segmento de população, de audiência, e é demonstrando isso. Então, assim, a Big Data que a gente chama, né? Os dados a respeito de quem te ouve são muito importantes para a rádio hoje, né? E é um desafio você obter esses dados. Bruno, você acredita que o streaming, você falou da questão da métrica, o streaming talvez não, traz essa possibilidade de agregar na sua tabela aí, no seu material de venda, um número assertivo, né, sobre a sua audiência?
Então, ele até traz, ele consegue trazer essa métrica, sim. Ele é bom como um orientador, para dar um norte do que pode representar o todo, só que ele é uma fatia. Ele ainda é uma fatia, porque o comportamento ainda, tá? Isso eu estou falando em cima dos estudos que eu mencionei do Cantar Ibope, a BEFT também fez material em 2019, e esses materiais mais recentes, assim, de 3, 2 anos atrás, dessas pesquisas demonstram que o uso absoluto ainda é no rádio, né? Ainda é no sintonizando nos 92.1, por exemplo, em vez de entrar no @92fm para ouvir. Então, assim, é bom como orientador, porque se ele representa uma fatia, se essa sua fatia tem um número expressivo, muito provavelmente, uma questão, às vezes, até de estatística, para falar de probabilidade, você tem uma audiência proporcional, né? Então, nesse sentido, é um bom noteador, mas infelizmente, ele não é único, né? Ele não é único. Você pode ter situações de uma emissora que é mais ouvida num certo canal e não em outro, por uma questão comportamental. Eu diria que ajuda a ter uma ideia da parcela, mas tem que tomar cuidado, porque ele não é um número absoluto por si só. Bruno, eu agradeço a sua participação hoje aqui no Papo de Rádio. Foi uma conversa bastante esclarecedora sobre gestão de rádio. Parabéns a você e a toda a equipe. E trazendo agora o Banana, né, o grande DJ dos anos 80 e 90, de volta na programação da 92. Né, uma saudade muito boa, né? Uma novidade interessantíssima para o pessoal mais velho aí que curte a rádio. Com certeza, a gente trouxe também a Tina Roma. Nós trouxemos a Tina Roma de volta para o rádio. A gente trouxe o Top 20 USA, né, que ela tá morando em Miami, né, na cidade do Brasil, e ela produz lá, muito bem produzido, qualidade Tina Roma mesmo, sensacional o programa dela também nos sábados. E o Banana, foi o que você falou, é uma questão até sentimental, né? Quem nunca ouviu, quem nunca acompanhou o Banana no rádio e ter trazido ele, olha, teve uma resposta surpreendente. Tanto que a gente trouxe com o intuito de fazer um programete de verão, sabe assim, em janeiro, férias e tal, e pediram tanto, gostaram tanto, que a gente acabou oficializando ele de fato na nossa programação. E a gente vai continuar buscando, né, aonde tiver programas que fazem sentido e que a gente acredita que o público vai ter uma resposta e o público der essa resposta para a gente vai continuar colocando programas nesse sentido. Bruno, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Magalhães, tudo de bom, um abraço. E a gente vai ficando por aqui com essa edição do Papo de Rádio, até o nosso próximo encontro. Abraço e até lá.